A ala econômica de Lula aceita incluir na PEC mecanismo que garanta nova âncora fiscal. Governo de transição corre contra o tempo. A Anvisa deve aprovar hoje 2 novas vacinas contra a Covid. A proposta é que ela seja usada como dose de reforço. E você vai ver também. Luta contra o coronavírus ganha novos aliados. Venda do Paxlovid é aprovada para adultos e o uso do Remdesivir é aprovado para crianças. Preço da gasolina sobe pela 6ª semana e o custo médio já passa dos R$ 5,00. Alerta nuclear. Irã anuncia a produção de urânio enriquecido a 60%. O acordo internacional permitiu um enriquecimento menor que 4%. E a zebra está solta no Catar. Depois de 3 anos sem derrota, a Argentina foi perder justamente na estreia da Copa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora exatamente 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. A ala econômica da equipe de Lula deve incluir na PEC de transição um mecanismo que garanta uma nova âncora fiscal para o país. O objetivo é conseguir aprovar a proposta até o fim do primeiro semestre de 2023. A inclusão de um mecanismo que garanta a nova âncora fiscal é recomendável com o objetivo de acalmar o mercado financeiro e os empresários. Assim, a equipe econômica do futuro governo pode elaborar com calma uma proposta com previsibilidade e credibilidade na área fiscal e garantir a continuidade dos programas sociais e dos investimentos. A ideia tem sido defendida por senadores e economistas. E essa concessão pode ajudar na aprovação da PEC. A equipe da transição defende que as despesas com o futuro Bolsa Família fiquem fora do teto por 4 anos. Mas aliados falam em, no máximo, 2 anos. Sobre o valor a ser liberado fora do teto, a equipe de Lula defende 198 bilhões de reais. No Congresso, já estão sendo apresentadas propostas que limitam esse montante a algo entre 70 e 80 bilhões de reais. O governo eleito argumenta que a medida é necessária, por exemplo, para garantir o pagamento mensal de R$ 600, mas o orçamento enviado pelo atual governo garante R$ 405 mensais. E nesta terça-feira, os policiais precisaram usar maquinários para limpar as barreiras feitas para bloquear as estradas no Mato Grosso. O estado tem sido um dos principais focos dos manifestantes. De acordo com a Polícia Federal, havia nessa terça ao menos 18 pontos de bloqueios e interdições em rodovias, todos em Mato Grosso. A operação aconteceu por volta das 6 horas da manhã na BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. Grupos contrários ao resultado das urnas usaram terra e pneus queimados para impedir o trânsito na pista. Por causa do volume, a rodovia teve de ser limpa com o uso de um maquinário. A ação segue em outras rodovias, como em Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá, onde a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal desobstruíram pistas que estavam fechadas com pneus e madeiras. O serviço de inteligência vai continuar no local para manter o tráfego liberado. E, segundo a PM, quem tentar bloquear as pistas novamente será preso e apresentado à Polícia Judiciária Civil. A Comissão Mista de Orçamento deve votar nesta terça-feira um projeto de lei para a liberação de crédito suplementar no valor de R$ 37 milhões para que a Polícia Federal retome a emissão de passaportes. A produção do documento está suspensa desde o último sábado por falta de recursos. O presidente da Comissão Mista de Orçamento acertou os detalhes do projeto em reunião nesta segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Justiça, Anderson Torres. Os recursos podem ser liberados por meio de voto complementar ao PLN 12, que já está na pauta da comissão e prevê a liberação de um crédito adicional de R$ 596 milhões ao orçamento de 2022. De acordo com a proposta, R$ 37 milhões terão a Polícia Federal como destino,
para que seja retomada a emissão de passaportes. A PF suspendeu a confecção dos passaportes no sábado, dia 19 de novembro, alegando falta de verba do controle migratório e a emissão do documento de viagem. O agendamento online e o atendimento nos postos da Polícia Federal estão funcionando normalmente, mas sem previsão de entrega do passaporte. Para se ter uma ideia, o tempo médio para a entrega do documento era de 6 a 10 dias úteis após o atendimento presencial, o que pode variar também dependendo da localização onde foi feito o pedido, já que as cadernetas são impressas na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Agora, o solicitante paga a taxa, mas não há data para a entrega do documento. Apenas os passaportes de emergência continuam sendo emitidos. Esse documento pode ser solicitado por motivo de saúde, ajuda humanitária e proteção de patrimônio. Neste ano, as unidades da PF nos estados entregaram mais de 1.940.000 passaportes de janeiro até outubro. O preço da gasolina subiu pela sexta semana e o valor médio já passa dos R$ 5,00. Essa alta acontece mesmo com a Petrobras mantendo o valor congelado para as refinarias. O levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo revelou que a gasolina subiu de preço nos postos de abastecimento pela sexta semana seguida. Entre 13 e 19 de novembro, o preço médio do litro do combustível nas bombas subiu 0,6% para R$ 5,05. Na semana anterior, o combustível custava R$ 5,02 em média. Os aumentos aparecem nos postos, apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há 83 dias em suas refinarias. A gasolina sobe desde 2 de outubro, quando o litro custava R$ 4,79. Desde então, o produto acumula alta de 5,4% nas bombas. Os aumentos mais recentes são atribuídos à alta dos preços do etanol e nitro, que compõem 27% da mistura da gasolina. Nas últimas 10 semanas, a alta acumulada já chegou a 15,2%. Esse aumento vai sendo aos poucos repassado ao preço final da gasolina. O preço médio do diesel S10 nas bombas caiu 0,3% para R$ 6,69 por litro. Já o botijão de 13 quilos de gás de cozinha caiu 0,2%, de R$ 110,42 para a média de R$ 110,19 na terceira semana de novembro. Essa queda ainda não reflete a redução de 5,2% dos preços praticados para o produto em refinarias da Petrobras, que passou a vigorar a partir de 17 de novembro. Bom, e agora falamos de saúde. A Anvisa analisa hoje 2 pedidos de autorização temporária de uso emergencial para novas versões bivalentes da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A vacina é indicada como dose de reforço em pessoas acima de 12 anos. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisam 2 pedidos de autorização temporária de uso emergencial para a segunda geração de vacinas da Pfizer, atualizadas para proteger contra subvariantes do coronavírus. Caso os pedidos de autorização de uso emergencial sejam aprovados pela agência, o imunizante poderia ser incluído automaticamente no contrato que o Ministério da Saúde tem com a farmacêutica. Em 2021, o governo brasileiro fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina para 2022. Dessas, ainda faltam cerca de 30 milhões de doses a serem recebidas. E caso o governo solicite, o contrato permite o acréscimo de mais 50 milhões de unidades. O acordo com a farmacêutica prevê o fornecimento de qualquer vacina para a Covid-19, incluindo doses pediátricas ou imunizantes de versões atualizadas. Como o Ministério da Saúde já alertou para o aumento do número de casos de Covid-19 e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron, a expectativa é grande com relação à proteção. E ainda falando em saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a venda do remédio da Pfizer, o Paxlovid, contra a Covid para adultos e também foi autorizado o uso pediátrico para crianças do medicamento Remdesivir, que antes era aprovado somente para adolescentes e adultos.
A Anvisa aprovou a venda do Paxlovid em farmácias de todo o país para o tratamento contra a Covid. O remédio é uma combinação de 2 medicamentos antivirais, o Nirmatrelvir e o Ritonavir, que juntos agem bloqueando uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. De acordo com a agência, o medicamento pode ser fornecido tanto para farmácias como para hospitais particulares do país. Nas farmácias é necessária uma receita médica para comprar. O Paxlovid deve ser usado por adultos que apresentem risco aumentado de progressão para Covid grave. A Pfizer do Brasil informou que vai iniciar o processo de importação do produto o quanto antes, mas deve priorizar o abastecimento do medicamento no SUS. A Anvisa também autorizou o uso do medicamento Remdesivir para crianças no tratamento da Covid-19. Antes, o medicamento era indicado para pacientes com 12 anos ou mais, com pneumonia e que necessitassem de administração suplementar de oxigênio. A aplicação é restrita em hospitais, não sendo possível comprar o medicamento em farmácias. E antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para esta tarde. E fica o alerta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva forte ou moderada para a maioria dos estados. Então vamos ver como está o tempo nesse momento em algumas cidades do país? Olha só, a gente começa falando de Curitiba, capital do Paraná. Por lá o tempo segue instável. A cidade já enfrenta chuva, mas as temperaturas ainda seguem amenas. A cidade registra nesse momento 23 graus e a chuva deve continuar durante toda a tarde. Agora vamos para a próxima cidade? Essas são imagens da cidade de Campina Grande, lá em Paraíba. Por lá o tempo também segue encoberto. Por enquanto o tempo está abafado, mas nesse momento 26 graus. E essa mistura de calor e umidade favorece a queda de chuva. Para finalizar, a gente fala aqui da capital paulista. O céu segue encoberto por aqui, mesmo assim o tempo segue abafado. São Paulo registra nesse momento 28 graus, mas a previsão é de que a temperatura alcance os 30 graus ainda hoje. De volta comigo? De acordo com o INMET, tem possibilidade de chuva em áreas isoladas da capital durante a noite. Já separa o guarda-chuva. A seguir, a gente traz um alerta. Irã anuncia a produção de urânio enriquecido a 60%. E a zebra está solta no Catar. Depois de 3 anos sem derrota, a Argentina foi perder justamente na estreia da Copa. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta ao vivo, agora é exatamente 1h17 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. O Irã anunciou que começou a produzir urânio enriquecido a 60%, um procedimento que permite que o elemento gere energia elétrica, mas que também é utilizado para a produção de bombas nucleares. O acordo internacional assinado lá em 2015 permitia ao Irã um enriquecimento de urânio a 3,67%. Mas o país tem deixado de seguir esse acordo progressivamente e avançado em suas atividades nucleares. O Irã começou a produzir urânio enriquecido a 60% na central nuclear de Fordo. O local foi reaberto em 2019, quando o governo de Teherã deixou de cumprir progressivamente o acordo internacional com as grandes potências sobre seu programa nuclear. A central subterrânea, que fica a 180 quilômetros ao sul de Teherã, foi reformada para melhorar sua capacidade. A fabricação de uma bomba nuclear exige um nível de enriquecimento de urânio a 90% e alcançar o estágio de 60% é muito significativo. O Irã sempre negou que suas atividades nucleares tenham como objetivo a produção de uma bomba e insiste que seu programa tem finalidades civis. Segundo o acordo internacional assinado em 2015, o Irã concordou que a central de Fordo se limitaria a enriquecer urânio a 3,67%, quantidade suficiente para usos civis, como parte de vários compromissos e restrições para suas atividades nucleares. Em troca, as grandes potências suspenderam as sanções impostas a Teherã por seu programa nuclear.
mas o acordo está na corda bamba desde 2018, quando o governo dos Estados Unidos abandonou o pacto de maneira unilateral e restabeleceu as sanções contra o Irã. O atual presidente americano Joe Biden já expressou o desejo de Washington participar de uma retomada do acordo internacional, algo que parece incerto. 8 pessoas morreram após a queda de um avião bimotor na cidade de Medellín, na Colômbia. A queda de um bimotor na cidade colombiana de Medellín deixou nesta segunda-feira um rastro de destruição e mortes. Todas as pessoas a bordo da aeronave não resistiram ao acidente, que ocorreu em uma área residencial. Vídeos divulgados pela prefeitura mostraram um grupo de socorristas removendo escombros de um prédio parcialmente destruído. O avião teve uma falha de motor no momento da decolagem. O piloto, infelizmente, não conseguiu manter o avião e ele caiu nesse setor, que é Belém Rosales. Como já disse, eram 8 pessoas. 8 corpos foram identificados no local. Como he dicho, se trata de 8 personas. Lamentablemente todos han sido ya, digamos, los cuerpos, 8 cuerpos han sido identificados en el lugar. A área onde o avião caiu fica próxima do aeroporto Olaje Herrera, destinado principalmente a cobrir rotas locais. Com quase 3 milhões de habitantes, Medellín é a segunda cidade na Colômbia mais visitada por turistas, atrás de Bogotá e à frente da caribenha Cartagena. E agora chegou a hora do esporte. Vamos falar de Copa do Mundo. E olha só, amanhã foi movimentada no Catar, né, Dani? Uma grande surpresa marcou os jogos desta manhã. Pois é, Tati, movimentadíssimo. E todo mundo sabe que o deserto é lugar de camelo. Mas quem desfilou por lá hoje foi uma zebra. E quem vai contar pra gente essa história é o Kleber Werneck. Kleber, uma ótima tarde pra você e conta pra gente que zebra foi essa. Dani, primeiro gostei da comparação aí. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. É verdade. Uma zebra, aliás, a primeira grande surpresa da Copa do Catar aconteceu hoje. Vamos começar, então, atualizando a tabela dos jogos. No primeiro jogo do dia, como a gente disse aí, a favorita Argentina perdeu para a Arábia Saudita de virada, por 2-1 pelo Grupo C. Agora há pouco, também jogaram pelo Grupo D a Dinamarca e a Tunísia e ficaram no 0-0. Este, aliás, o primeiro 0-0 da Copa. E neste momento se enfrentam pelo Grupo C, México e Polônia. O jogo também está 0-0. À tarde, para fechar o dia, às 16 horas, a França, atual campeã, enfrenta a Austrália, isso pelo Grupo D. Como a gente disse aí, uma manhã de surpresas. Vamos falar agora dessa zebra verde e branca, da vitória da Arábia Saudita sobre a favorita argentina de Lionel Messi. O terceiro dia da Copa do Mundo do Catar começou com uma zebra histórica. A Arábia Saudita venceu de virada a Argentina, uma das favoritas a conquistar o título. Os argentinos até começaram bem a partida e abriram o placar em pênalti cobrado por Lionel Messi. Com o primeiro tempo tranquilo, parecia que não teria dificuldades para ampliar o placar. Entrou em campo assim a personagem do jogo, a linha de impedimento da defesa saudita. Foram 10 impedimentos do ataque sul-americano no jogo, um deles milimétrico, que resultou em um gol anulado, que poderia ter resolvido o jogo. Mas o primeiro tempo terminou em 1-0 para a Argentina. Logo aos 3 minutos da segunda etapa, a Al-Shehri empatou. 5 minutos depois, Aldo Alçari aproveitou uma bola disputada na área da Argentina, limpou e bateu no ângulo para fazer um golaço. Depois, o que se viu foi um time argentino se lançando à frente desesperado para buscar a virada, mas sem conseguir furar o bloqueio saudita. O resultado pode embolar de vez o Grupo C, que também conta com México e Polônia. Olha, e que derrota trágica essa da Argentina, né, gente? Lembra até o ritmo triste de um tango argentino. Pois é, eleito o melhor jogador do mundo 7 vezes, Lionel Messi considerou a derrota como um duro golpe para os argentinos. Em entrevista após o jogo, o astro, que já falou, né, como eu disse, foi eleito o melhor do mundo 7 vezes, falou que a equipe não esperava por esse resultado e que esse é o momento de permanecer unido, apesar dessa derrota inesperada. E vamos mudar de assunto agora para falar da seleção. Sobrou emoção no jogo da Argentina, mas faltou
para segundo jogo, né? Isso da seleção da Dinamarca e da Tunísia. Elas empataram em 0-0 na estreia do Grupo D. E, como eu disse, esse foi o primeiro empate sem gols da Copa. Um jogo morno, um jogo aí que ficou no 0-0. O jogo foi marcado pela boa atuação do time africano, isso é uma surpresa, que conseguiu impor o seu ritmo de jogo contra a Dinamarca, que, aliás, é cotada como uma seleção para fazer um bom Mundial, mas hoje não conseguiu aí reafirmar essa condição. E agora sim, eu mudo para falar da seleção brasileira, que fez hoje o penúltimo treino antes da estreia na Copa do Catar. Essa estreia acontece na próxima quinta-feira. E o técnico Tite adotou um tom de mistério nos trabalhos. Os trabalhos no estádio Gran Hamad, que aliás vai ser o local da partida, foram realizados de portões fechados. E mesmo assim, uma foto que viralizou na internet pode dar uma pista de qual será o time titular. Os jornalistas ficaram do lado de fora e a única imagem registrada nesta terça-feira foi essa, da fachada do estádio. No trabalho de véspera, a imprensa pôde acompanhar os primeiros 15 minutos. O técnico Tite faz mistério e esconde a escalação da seleção para a estreia na Copa do Mundo do Catar. Mas o treinador teve seus planos comprometidos por um visitante do treino fechado desta segunda-feira. Uma pessoa que teve acesso ao estádio fez uma foto da atividade e postou em uma rede social. A imagem flagra o momento em que o atacante Vini Júnior treinava na equipe titular. Na mesma imagem, é possível ver o meio-campista Fred treinando no time reserva. E não é possível saber se isso aconteceu em apenas uma parte do treino, mas já pode ser uma dica valiosa para o adversário. E olha só, fazer um gol em uma Copa do Mundo é o sonho de todo garoto que começa a jogar futebol. O pequeno Finlay, um menino inglês de 11 anos que tem paralisia cerebral, nunca jogou uma Copa e muito menos marcou um gol. Mas ele já sabe muito bem como é a alegria de comemorar. Muitas pessoas estranharam a comemoração de Jack Grealish no último gol da Inglaterra na goleada por 6-2 sobre o Irã. Os movimentos em formato de onda com os braços chamaram a atenção. Mas a explicação veio no dia seguinte. Trata-se de uma bela homenagem a um fã muito especial. Esse vídeo mostra o encontro entre Grealish e o pequeno Finlay, um menino inglês de 11 anos que tem paralisia cerebral. O garoto é torcedor do Manchester City, time do atacante da seleção. E no vídeo, eles ensaiam a comemoração que foi feita na Copa. O jogador usou suas redes sociais após a partida para dizer que a promessa estava cumprida. Que legal essa história, né? E que esse bom exemplo seja seguido também pelos jogadores da nossa seleção. Aproveitem o maior momento do futebol, que é o gol, para homenagear uma causa nobre. Não é mesmo, Paty? Não é mesmo, Dani? Com certeza, viu? Foi lindo. Nem todo herói usa capa, não é verdade? Tem herói que só precisa de uma chuteira no pé e muita empatia. Isso aí, Dani, muito emocionante. E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck, ele volta com mais informações para você. Uma ótima tarde, até amanhã.